Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Hi. Então, estamos aqui na Carta de Melinda, né? Basicamente o conteúdo todo do quinto capítulo do livro que a gente está vendo do James Swartz, Experiência e Conhecimento. A gente tinha parado ao iniciar um parágrafo aqui, esse que começa na página 3, né? Começa assim: a consciência, como amor, plenitude e paz, passa a brilhar. Veja bem, a consciência passa a brilhar no mundo manifesto, né? Mais intensamente. E como é que a gente decodifica esse brilho, né? Esse aumento da intensidade do brilho da consciência no mundo manifesto? Nesse caso, como amor, plenitude e paz. Não é que amor, plenitude e paz sejam adjuntos que definam a consciência, não é isso. É que uma vez liberada dos vários vínculos, né, de servidão, o Jiva começa a experimentar o brilho do que ele é, com muito mais acuidade. E como é que isso aparece? Como amor, plenitude e paz. É por isso que a gente procura tanto amor, plenitude e paz. É a leitura na dualidade que a gente faz do que nós somos. Aparece assim no mundo fenomênico. Aparece como paz, aparece como plenitude, como uma ausência de falta, aparece como paz, né? Você para de ficar buscando coisas. Essa presença sempre é constante. Mas para Melinda agora isso ficou claro, porque o que está mais presente nela agora, devido à tremenda sativização da mente dela, dada pelo autoconhecimento, é amor, plenitude e paz. Então ela consegue, através disso, detectar uma constância dela, né? Essa plenitude, esse amor e essa paz independem das condições objetivas, independe do que está acontecendo no plano da manifestação. Fundamentalmente, o que ela diz por presença sempre constante é quando ela detecta isso aqui, né? Amor, plenitude, paz. A mente finalmente começa a se aquietar, porque devido a essa vivência de amor, plenitude e paz sempre frequente, a mente descobre que não tem para onde ir. Repara que não é que a mente tenha que ser ensinada sobre isso. Ela não tem que passar exatamente por uma disciplina para isso. Ela tem que estar liberada das vasanas que a tornavam uma escrava, né? Uma serva das condições. Então, tudo isso vai ocorrendo naturalmente. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa que tem o autoconhecimento, ela vai entrando nisso. Isso é inevitável. Se ela tem o autoconhecimento e ela se aprofunda da forma necessária, isso vai sendo reparado com constância. Sentimentos surgem e se vão. Ela vai falar uma coisa muito importante, mas não são levados para o lado pessoal, eles não são mais vinculativos, eles não estão mais definindo o jiva, né? Quando uma pessoa diz, eu estou zangado, né, esse jiva está se definindo por um estado de sentimento, né? É um estado mental que está refletindo o sentimento. Repare que tudo isso é uma identidade. É estranho a pessoa dizer isso, porque ela diz assim, mas então quer dizer que eu posso conseguir uma identidade que mesmo assim é ruim, né? Poxa, eu estou me sentindo chateado.
Sim, principalmente isso. Porque a identidade, quando ela está boa naquele momento, a gente não se preocupa em retirá-la, né? A gente também acaba não se preocupando muito com ela. Mas quando ela é ruim, quando ela contradiz a nossa natureza, aparentemente contradiz, a nossa natureza não, ela não é contradicta por nada. Quando isso ocorre, a gente foca bastante nessa coisa negativa, né? Numa coisa desagradável. Então é incrível, mas esse focar, né? E a incapacidade de se livrar dele mostra que você está identificado. Então, naquele momento, é uma identidade, sim, né? Por isso que ela escreve aqui, ó, sentimentos surgem e se vão. Repara que não mudou, né? Um jiva sansárico, ele também vai lidando com sentimentos que chegam e se vão, mas ele se sente, como a gente acabou de falar aqui, definido por isso. Ele é definido pelo estado de sentimento que ele está tendo naquela hora. Mas ela está dizendo uma coisa bem diferente. Esses sentimentos surgem e se vão, mas não são levados para o lado pessoal. Não são tratados como uma identidade. E eles perdem sua força kármica. Por quê? Eles perdem a força kármica deles porque eles não engendram, eles não dão mais motivos para ações relacionadas a eles. Não me incomodo mais. Por exemplo, uma ação de pensamento. Você, de um modo muito sansárico, começa a conversar com a pessoa e a pessoa fica chateada com você e você fica chateada com ela por algum motivo, né? Isso, a nível de mente, vai gerar vários tipos de ações. Você vai tentar descobrir por que que essa pessoa ficou chateada e você também. Ou você vai querer chateá-la mais ainda, ou vai querer evitar essa pessoa, vai começar a falar mal dela, vai querer saber o que que ela está falando de você. No caso de você não estar mais definido por isso, essas impressões mentais simplesmente vêm e vão, não vão te atrapalhar em nada, né? Você simplesmente deixa elas irem. Você passa por elas, ou melhor, deixa elas passarem por você, sem ficar agarrado nelas. Então, já a nível mental, já não tem uma responsividade, você não está mais respondendo. Você vê aquilo ali, pode ser agradável, pode ser desagradável, mas nada que te perturbe o suficiente. Então, não vai gerar uma série de ações de pensamento. Quando não geram movimentos de pensamento, não vão gerar fala e também não vão gerar ações. Por isso que ela está querendo dizer que não são levados para o lado pessoal e perdem sua força kármica, a capacidade que elas teriam de engajar vocês nesse tipo de resposta. Perdem sua força kármica, perdem sua força de resposta e ação, resposta e ação. O mundo se esvazia de nossas histórias projetadas sobre ele. Lembra, o mundo se esvazia das histórias que projetamos sobre ele, tentando nos identificar com essas histórias. Aliás, essas histórias são a própria identidade do Jiva Sansari. E o que que, no fundo, o Jiva Sansari, que ele chama de mundo, na verdade, é apenas a história pessoal dele. É o modo como ele enxerga o que que ele chama de mundo. Por isso que ela está querendo dizer que o mundo se esvazia de nossas histórias projetadas sobre ele. Por quê? Porque a identidade não é mais de uma pessoa, algo que tem uma história, né? É uma identidade onde ocorre uma identificação com tudo e, ao mesmo tempo, uma incapacidade de ser afetado por tudo. Então, esse mundo se preenche novamente com o presente silencioso de quem nós somos. Silencioso, né? Ela está usando várias linguagens que muitas vezes não está no Vedanta, mas a gente entende bem. Por que que é um presente silencioso? Porque é um presente onde a mente não está buscando coisas, né? Não há ruído mental, né? A ponto de identificar aquele jiva. Não tem mais esse ruído mental, o ruído mental que busca alguma identificação. Nós continuamos o nosso trabalho, ou melhor, o trabalho continua, porque ela já entendeu que não tem o fazedor. Então, ela entende que o trabalho vai por si mesmo. Que trabalho é esse? É o aprofundamento no que você é.
Esse aprofundamento ele vai ocorrendo em cada um de um jeito, mas ele sempre vai ocorrendo. Enquanto a presença silenciosa, de novo, ela usou de novo esse termo, de sermos torna-se ainda mais autoevidente. Na verdade, é essa autoevidência que vai ficando cada vez mais clara no decorrer desse autoaprofundamento, que vai ocorrendo de modo automático, né? Por que que ela continua com esse trabalho? Quer dizer, por que que o trabalho continua? Por que que vocês acham que o trabalho continua? O trabalho de aprofundamento continua porque sempre você vai acabar encontrando algum rabicho, alguma coisa que ficou para trás, e você vai ter que investigá-lo à luz do que você é, né? Quando a compreensão fica firme e imediata, como o professor Arlindo gosta de falar também, e o James usa, você não tem mais contexto para aprofundar o trabalho, né? Nesse ponto, você está liberado do fazedor. Mas enquanto algum resquíciozinho do fazedor, mesmo que aparente, ele deve ser usado para aprofundar a sua autoevidência para você mesmo. Isso pode parecer muito teórico, mas não é teórico. Isso pode ser vivenciado na prática do Jiva. Ele nota que as coisas vão passando por ele, né? E uma coisa interessante, como elas estão só passando por ele, e ele não está querendo nada com elas, em termos de servidão, de identidade, ele, na verdade, começa a apreciar mais essas coisas como ele mesmo, né? Muitas vezes ele pode até apreciar algo que seria desagradável, uma tristeza, né? Uma não concordância com uma outra pessoa, mas nunca gerando um conflito, na verdade. Por que que não está gerando um conflito? Porque esse Jiva Mukta não está em conflito consigo mesmo. Repara que todos os conflitos que a gente tem com o outro, a gente está tendo com uma imagem que temos do outro. Se nós já não temos imagens do outro porque não temos imagem de nós mesmos, repara que a imagem do outro é apenas um reflexo da imagem que temos de nós mesmos. Se a gente já não tem isso, então não há conflito. Não há conflito pela falta completa de necessidade de um conflito. Conflito ocorre quando o Jiva quer obter alguma coisa, né? Ele quer obter um bem material, ele quer obter alguma concordância, uma admiração, ou ele quer obter coisas negativas, ele quer obter desprezo, ele quer obter desconsideração. A gente sabe que o Jiva é capaz de se identificar com qualquer coisa, né? Mas quando isso não está mais ocorrendo, o conflito desaparece, porque todo conflito é por querer obter alguma coisa. Por isso que ela está querendo dizer. Isso tudo vai deixando você cada vez mais assentado em você mesmo. O Dayananda e o James, às vezes, eles se referem ao ser, quando eles estão falando com uma pessoa, como a sua consciência. Eu só vou comentar isso para fazer aqui um parênteses, para não dar confusão. Essa autoevidência não é sua, tá? Ela é você, é diferente. Não é algo que você possua, é a sua própria natureza. Às vezes, como eu ia falando, o James e o Swami Dayananda, eles usam essa expressão, o seu ser, a sua consciência, por quê? É um recurso de linguagem para eles dizerem que isso é intrínseco, é íntimo a você. Não quer dizer que você tenha posse, porque é da sua própria natureza. Como é que você pode possuir algo que é a sua própria natureza? Mas eles usam esse recurso, esse seu ser, sua consciência. Mas é claro que não é nada disso, tá? O ser e a consciência, eles são autoevidentes em todos os jivas. E em alguns jivas, aqueles que se interessam pelo autoconhecimento, isso torna-se consciente, tá? Mas quando você que está interessado no que você é, já compreendeu indiretamente e ou diretamente, quando você olha para um outro jiva, você vê nele a mesma autoevidência
o mesmo eu único que tem em você. E você pode brincar e dizer meu ser, minha consciência, mas você sabe que meu ser não define uma pessoa em particular, né? É simplesmente o ser único. Eu só fiz esse parênteses para explicar, às vezes, uma dúvida que pode surgir. Essa é a autoevidência da sua própria natureza. Você é a existência única, a existência única que é ciente de si mesma, ou a consciência única que sabe que existe, unicamente ela. Por isso que os Upanishads dizem, é aquele sem um segundo, ou, como eu acho melhor para a tradução, é aquele sem um outro, tá? É único. Aí você pode olhar por uma escritura cristã, por exemplo, e entender o que que se quer dizer com que Deus é onisciente e ele é onipresente. É a existência única, ciente de si mesma, a única consciência que existe, né? Todas as outras funções que a gente atribui como funções da consciência, na verdade, são funções do corpo sutil iluminado pela consciência, ou seja, são funções da consciência refletida. Essa sim é que vai lá e se torna consciente da Irene, se torna consciente do Lucas, se torna consciente do próprio corpo, se torna consciente da tela do computador, da privada do banheiro, do feijão na prateleira do supermercado. Mas esse ser que nós somos, ele é ciente de si mesmo. Inquestionavelmente, não é uma questão de raciocínio. Você pode perceber isso com você mesmo. Você é consciente? Sim. Você é ciente da sua própria existência? Sim. Ninguém precisa elaborar um raciocínio para concluir isso. A resposta é automática. Essa é a autoevidência que ela está dizendo, né? É esse grande óbvio, que você vê que é o grande óbvio para todos. É por isso que não há separação. É por isso que quando uma pessoa diz eu sou iluminado, ela tem que saber muito bem o que é que ela está fazendo. Dizer eu sou iluminado é quase uma contradição em termos, né? Porque o ser é sempre iluminado, né? Então ele não está iluminado, ele é a própria iluminação, né? E quando a gente diz eu, do que você está falando? Que eu é esse? Se está atribuindo isso a um jiva em peculiar, não faz sentido, né? Porque a mente é inerte, né? Sem a consciência ali, ela é inerte. Como é que a mente vai iluminar por ela mesma? Impossível. A consciência é iluminada. Então, dizer eu sou iluminado é quase uma contradição em termos. Eu vou postar alguns versos de uma escritura de Shankara, que eu estou vendo com o Tadat Mananda, que ele fala isso. Shankara, nessa escritura, é o Padessa Sahasri, ele coloca ali os critérios que ele observou para dizer se uma pessoa sabe de si ou não. E um desses critérios, pasme, é não se identificar com isso. Eu sou iluminado. Porque é uma contradição de termos. No post isso vai ficar bem claro, né? É essa autoevidência que ela está dizendo que o jiva, a pessoa, vai mergulhando cada vez mais, né? É um autorreconhecimento, um autoaprofundamento. Aí ela continuou. Alguém quer comentar sobre isso que a gente falou nesse parágrafo aqui, nesse último? Tá? Então, reflitam sobre isso. Dizer eu sou iluminado, ele é iluminado, é praticamente uma contradição em termos, né? Na realidade, ela não faz sentido. E aí vem aquela pergunta que vai responder ali o post. Afinal de contas, quem ou o que se ilumina? Né? Vamos ver, eu devo publicar isso amanhã. Aí a gente vai ver quem ou o que se ilumina. Então, eu vou continuar aqui. O peso do fazedor, né, aquele que aparentemente faz coisas na realidade aparente, aquele que se vê como um experienciador, que vai para a experiência para procurar as coisas que lhe agradam, ele é colocado aos pés de Ishvara. E o ego é liberado de milhares de anos de servidão. Dizer que o peso do fazedor é colocado aos pés de Ishvara é reconhecer que quem faz tudo no campo dármico são os gunas, ou podemos dizer Ishvara, né? O campo dármico dispara automaticamente as ações.
Não há um fazedor localizável específico, né? São os gunas. Por isso que ele disse que o peso desse fazedor ilusório ele é transferido para Ishvara, ou seja, eu reconheço que o que atua no campo é o próprio campo na forma dos gunas, né? Não sou eu sou consciência, eu não atuo nesse campo, né? Eu ilumino o campo como eu mesmo, mas eu, na verdade, eu não atuo. Porque por que que o Vedanta insiste tanto nisso? Quando você diz que a consciência ela não é uma fazedora, por que que se fala isso? Que a consciência ela é imutável, ela é inalterável. E, na verdade, quando a gente se engaja numa ação e a gente acha que a gente está fazendo alguma ação, por quê? Porque estamos identificados com o corpo e com a mente, nossos corpos e mentes passam por alterações, né? Eu vou lá, eu sou o corpo-mente, então eu vou lá e pego um copo d'água, né? O meu corpo mudou, ele se deslocou e foi para outro lugar. Meus olhos também, né? Meus desejos por aquele copo d'água apareceram e uma vez que eu beba ele, vai embora. Então, o fazedor, na verdade, ele se alteraria com a experiência da qual ele está tomando parte. Mas como nós sabemos que somos consciência, a gente não se altera, né? Porque senão a consciência se alteraria com a experiência. Ele continua aqui. O ser brilha na criação, ou seja, a criação é iluminada pelo ser, liberado pelo conhecimento completo de que sempre foi livre. Se ele sempre foi livre, se ele é a própria iluminação, quem é que se iluminou? Na verdade, ninguém, né? Melinda é um conceito, né? É uma história, é um personagem trabalhado, é um personagem decodificado, é um personagem ao qual você dá significados, você dá papéis, você dá vestuário, você dá fala, ações. É um conceito. Esse corpo funciona automaticamente. Os pensamentos surgem e desaparecem no espaço presente, silencioso, autoiluminado, que é quem eu realmente sou. A única coisa que ela nota que vai permanecendo é ela mesma. O resto tudo muda, né? Na verdade, se vocês pensarem bem, o que muda é a mente. É o único objeto que muda mesmo. Porque o que a gente chama de tudo muda, os objetos mudam, são pensamentos na mente. É assim que a gente vê o mundo dos objetos. Esses pensamentos é que modificam, e modificando, eles modificam a mente. Nós nem podemos afirmar com certeza que aquele objeto representado pelos pensamentos existe para nós independentemente desse pensamento, né? Então, o que a gente vê se alterando é a nossa mente. É ela que vai mudando com a experiência. Por isso que o Vedanta insiste que a mente, ou falando de um modo mais adequado vedanticamente, o nosso corpo sutil é o nosso instrumento por experiência, é por excelência da experiência. É a mente que vai se modificando. Quando vocês verem alguma escritura dizendo que a mente toma a forma dos objetos, a pessoa que escreveu isso, ela deu um pulo. A mente toma a forma dos pensamentos que representam os objetos. Essa é a frase adequada. A mente não tem forma, a mente é que nem água, ar. Ela vai se moldando, ela é que se modifica, né? E como a gente se identifica com a mente, a gente acha que nós, consciência, é que estamos nos modificando, né? Mas a gente vê que não é assim. Por isso que ela está querendo dizer que Melinda é um conceito. Melinda é um conceito que modifica a mente. A personalidade aparece apenas na mente da gente. Só para nós, essa personalidade tem o significado que ela tem. Esse significado é dado pelos atributos que a gente pensa de nós mesmos, né? O autoconhecimento e um professor capacitado, que saiba do que está falando, me deram a confiança para reivindicar essa verdade autoevidente, né? O Jiva sempre é isso, tudo sempre é isso.
Só que o Jiva, ele pode ter consciência de que a verdadeira identidade do mundo, né, do universo, é auto-evidente por si mesmo. E ele vê isso como nele mesmo. Aí ela botou aqui até uma linguagem poética. Uma sacudida final na árvore do conhecimento e a ilusão desaparece. Restam apenas vapores na bem-aventurança da consciência. É um modo elegante de dizer, né, que tudo está como tem que estar, tudo sempre foi a consciência, que sempre tem sido, e que a consciência, ela basta a si mesma. Então, toda busca humana por felicidade e comprazimento, ela se resume apenas no fato de que a consciência é a própria bem-aventurança, é o próprio contentamento em si. Olhando a partir da experiência do jiva humano, é a única coisa que importa, né? O jiva, ele se lança à ação para se agradar. Ele se lança à ação para se agradar porque, no fundo, ele sabe que ele é felicidade, que ele é autoagradado. Por isso que ele procura, ele sabe o que ele está procurando. Todo mundo, então, se resume a vapores, né, diante dessa bem-aventurança da consciência. Ou seja, o mundo, como aquilo através do qual você vai obter bem-aventurança, contentamento, perde o completo sentido. Porém, o mundo no qual você se vê em tudo, ele ganha o sentido de autoevidência que você vê em você mesmo, né? Então, é não dual. Essa é a visão não dual. Não há dualidade entre você e o mundo, né? Você vive tudo isso como a própria bem-aventurança que você é. Essa é o significado, né, que eu consegui ver aqui dessa frase poética dela, né? No final, a única coisa que resta de relevância para o Jiva é o que você sempre buscou e que sempre foi você. A felicidade que você é, o amor que você é, a completude que você é, o amor que você é, né? É isso que ela quis dizer. O James, aqui no final, ele brinca um pouco com ela e ele escreve assim: Não consigo encontrar falhas no que você colocou aqui, Melinda. Sua compreensão é perfeita. Você é agora qualificada para adquirir o certificado oficial de iluminação do Vedanta de Sri Sri Ramji, um por cliente enquanto durarem os estoques, né? Ou seja, última análise, não tem nada demais, né? Não tem nada demais, porque o que ficou claro para Melinda é o que ela sempre foi. Em termos de lógica, é uma coisa estranha, né? É conseguir o que você sempre foi. O que você vai conseguir com a iluminação? Vai conseguir o que você sempre foi, o que você sempre é, o que você sempre será. Por isso que tem essa insistência em que a questão é uma questão de conhecimento, é uma questão de cair a ficha, de compreensão, e não de ter que fazer coisas, né, buscando a felicidade para que esse autoconhecimento sobrevenha. Por isso que tem professores que pedem para a pessoa se abster, né, de ficar dando muita atenção aos sentidos, né, porque os sentidos são a porta de entrada, né, por onde aparecem esses objetos que nós aparentamos querer. Aí vem aquela coisa, o pratyahara, né? Você vai dominar os seus sentidos, a extrojeção deles em relação ao mundo. O que, no sentido prático, é entender que não são as coisas que você está vendo, não são as coisas que você está sentindo cheiro, nem o sabor, nem a textura das coisas que chegam a você, nem o que você ouve, nem o que você pensa, nem o que você idealiza. Não é nada disso que vai lhe levar para algum local, né? Pelo contrário, você, com a sua força de bem-aventurança própria, sendo sua própria natureza, é que consegue estender ilusoriamente os seus sentidos sobre esse mundo de objetos, buscando que eles reflitam o que você é. Tão somente pelo fato de que você se esqueceu do que você é. Você está confundido com esse monte de objetos, ou seja, você está querendo deles coisas que eles não têm como dar, porque não é da natureza deles. Esses objetos são todos você, mas você não está limitado por sequer um desses objetos.
sejam eles objetos sutis, sejam eles objetos densos, né? Sejam eles que história forem, a história de você no mundo material, a sua história no mundo espiritual, a sua história de cético, de devoto, não importa. É isso que acaba acontecendo. Você consegue o que você sempre foi. Ou seja, no fundo você não consegue nada, né? Essa é a grande piada disso tudo. Isso é praticamente uma piada. Depois de um tempo, fica impossível o estudante se ver como uma pessoa e ver o mundo como algo independente dele. Fica totalmente impossível. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu? Aqui termina o capítulo 5. Professor, boa noite. Oi, Felipe, tudo bom? Boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Diga, Felipe. Dentro disso que está sendo falado aí, questão da iluminação, essa pergunta já foi feita várias vezes, né? Inclusive em grupos de estudos. Quem Aham. quer, quem quer se iluminar, né? De fato, É, é, quem, quem é que de fato busca essa iluminação, né? é, E outra pergunta que também pode ser feita dentro disso que está sendo falado é quem começou com essas narrativas de que a gente precisa se iluminar, né? é. Porque eu vejo também que de um tempo para cá, é, essa narrativa de que você precisa ser o iluminado, né, virou um grande mercado, assim, né? Sim, Então, muitos livros vendidos, muitas palestras e tudo mais. Então, assim, é, essa narrativa de que você precisa ser alguma coisa, que você precisa ser o iluminado, né, no meu ponto de vista, é uma coisa como o senhor mesmo falou, que no final das contas, o que a gente busca como iluminação, na verdade é uma coisa que você já é, que não era não tinha nem necessidade de fazer. Mas por a gente estar também inserido, e eu vejo isso também, num contexto de que a gente precisa ser alguma coisa, né? Sempre tem isso. isso. É Eu esse aí que é o preciso ponto. ser, eu já não me vejo mais tão identificado com o mundo, mas agora eu preciso ser um iluminado. É, Eu não posso deixar de não fazer nada ou de não ser alguma coisa. Só que com isso também, esse mercado de iluminação veio junto. E alguém começou com essas narrativas, né? E, no meu ponto de vista, pessoas que já tinham um conhecimento muito avançado, que pode, não estou afirmando, ter usado isso de má fé, certo? sim, Então, assim, com então, certeza. tá tudo englobado dentro do que está sendo falado. Essa questão de que quem quer de fato se iluminar, quem é, quem começou com essas narrativas de que você precisa ser um iluminado, e dentro também do que o senhor falou, que no final das contas não vai levar a lugar nenhum, né? É, Então, é isso que eu queria falar na primeira parte sobre isso daí, né? Porque eu vejo realmente que é o ego, sim, claro. já não se identificando mais com o mundo material, agora ele quer ser alguma coisa no mundo É, espiritualista, no mundo espiritual, entre aspas. Né? Porque ele sempre precisa ser alguma coisa, ele precisa se agarrar a algo. Agora ele se agarra à iluminação, isso. entende? Porque, professor, precisa ter uma ação, né? Nesse mundo aqui de mídia, você precisa, parece que é automático, isso é intrínseco a todo mundo. Você precisa ser e precisa fazer alguma coisa. Ou precisa mostrar para alguém que é alguma coisa, né? É, funciona assim Então, mesmo. então é isso que eu queria falar nessa primeira parte, né? Mas que você pode falar um pouco mais sobre isso e realmente quem quer, né? Quem quer de fato? Funciona assim mesmo. Tudo está no ser, né? Inclusive a ignorância do ser, né? A ignorância do ser é uma projeção também, né?
no universo aparente, a ignorância do ser e o conhecimento do ser também. Por que que isso deve ocorrer? Isso deve ocorrer porque alguns jivas querem se livrar do sofrimento. Esse é o que a gente vê nas escrituras. Então, o Vedanta ele tem até duas imagens, né? A pessoa realmente ela está pronta para o autoconhecimento, como aquela pessoa cujo cabelo pegou fogo enquanto ela cozinhava e ela corre para apagar aquela cabeleira em chamas, nem que seja numa privada. Ou então, a pessoa que está se afogando e tudo que ela pensa realmente é em conseguir respirar, ou seja, na verdade ela não pensa em nada. Então, nas escrituras do Vedanta, a gente tem a iluminação como uma porta de saída para o sofrimento. Então, tradicionalmente falando, o Vedanta seria sobre terminar com o sofrimento, né? Através do Vedanta apresenta qual saída para terminar com o sofrimento? É o autoconhecimento, né? Sim, Quando o autoconhecimento ocorre, felizmente o sofrimento vai embora, tá? Porém, saindo um pouco desse contexto das escrituras, a gente pode reparar que muitas vezes as pessoas se referem, como você falou, à iluminação como se fosse mais uma mais uma identidade egóica, como você disse, né? Repara que nos dois casos é o ego procurando alguma coisa. Num caso, um ego que perdeu completamente a esperança em qualquer identidade, que seria esse ego sim, de que faz escrituras, né? É um ego que não vê mais saída mesmo, né? Ele é praticamente um ego suicida. Claro que ele não vai morrer, né? Não é assim, mas ele tem uma disposição praticamente suicida. E no outro caso, é um ego querendo mais uma identidade. Esse ego querendo uma identidade, ele não é estranho na literatura das escrituras, mas sem sombra de dúvida, ele ficou bastante frequente depois que se chegou esse conhecimento do Oriente, especialmente o conhecimento védico, o hindu, no Ocidente. As pessoas começaram a falar muito sobre iluminação, 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 com várias fantasias. Uma delas é que a pessoa iluminada é um mini-deus, né? Um mini-Ishvara, né? Uma outra fantasia é que a pessoa iluminada ela vive num estado de êxtase constante. Então, nesse caso, são atrativos para o ego, né? O ego, ele aí ainda está vendo uma possibilidade dele continuar sendo o centro, né, do campo dármico. Mas as escrituras, elas previnem isso muito bem. Quando elas colocam a extrema urgência, elas descrevem como o ego urgente, né, de terminar com o sofrimento, elas estão querendo dizer um ego que não está querendo se identificar com mais nada. Mas mesmo isso tem perigo, porque involuntariamente o ego pode se identificar, ele pode se identificar com a escritura, ele pode se identificar com o meio de conhecimento, em vez de usar o meio de conhecimento como meio, ele passa a dizer que aquilo ali é a descrição eficaz do mundo, etc., que para a pessoa estar livre de todos esses problemas, ela realmente ela tem que conhecer muito bem uma escritura, não é nada disso, né? Então tem sempre esse problema. É por isso que as escrituras são tão minuciosas, para que se tenha muito cuidado com esse ego que está sempre buscando alguma identificação. Mesmo quando ele está completamente desesperançado, volta e meia ele se agarra numa identificação. Então, às vezes ele se agarra num guru, né? Ele fica apegado ao guru, então ele bagunça o trabalho todo, porque a grande alegria do professor é ver que o aluno compreendeu que entre ele e o aluno não tem diferença nenhuma, né? Essa que seria a grande alegria de um professor. Mas muitas vezes, muitos professores, como você falou, perpetuam isso. É sim. bom, né? Esses são meus alunos. Esses aí, um dia, graças a mim, aí começa esse monte de loucuras. Vão ser iluminados, vão receber o meu darshan, vão receber o meu olhar que vai iluminá-los, daí por diante. Por isso que as escrituras são tão meticulosas. Porque você imagina que esse conhecimento do Vedanta, ele está lidando com esses problemas há milhares de anos, e são problemas recorrentes, né? Na verdade, a pessoa, quando ela sabe quem ela é e ela vê que ela não é uma pessoa, ela não ganha nada. Em termos de pessoa, ela perde tudo. Eu li Sim, uma frase muito interessante outro dia, só que ela não estava completa.
Ela começava assim: tenha certeza que tudo que você ama, ele vai ser retirado. Aí eu completaria: mas o amor retornará triunfante como você mesmo, Perfeito. né? Mas a pessoa ela Professor, perde, mas a pessoa perde tudo, tudo mesmo, perde tudo. Então ela não ganha nada. O que que pode ter é que a pessoa confunde iluminação com esses vários mitos dos quais você está falando e que alimentam esse mercado, né, espiritual. Esses mitos, eles são bem delineados no último capítulo, capítulo 7 que foi postado, acho que ontem. É os mitos da iluminação. São esses mitos que alimentam o mercado, né? Porque eles oferecem algo a se fazer. É o que você disse um pouco antes, né? Nesse meio, né, no campo dármico, a ação ela é muito atraente. A gente está acostumado a se ver como fazedor, né? Como aquele que age. e professor, é, também, assim, eu vejo que pela sociedade também, né? Você já fica, a sociedade, ela já olha para você diferente, né? Quando você deixa de ser, você não se identifica mais como sendo o fazedor, quando você tem a noção de que você não precisa mais interpretar tantos papéis assim, sabe? É lógico que você não vai ficar a par de tudo, mas quando você não tem mais muitas identidades, muitos papéis, a sociedade já começa a olhar você de forma diferente, assim. Mas isso não é relevante porque a gente, o estudante de Isso. Vedanta não liga para visões de É, sociedade, só para deixar claro aqui e é, registrado. Mas assim, o senhor falou uma coisa interessante, que você não tem mais aquela identificação sendo fazedor. E que no final, e isso para mim é o que é o mais importante, né? E que no final de tudo você descobre que você era aquilo que você sempre buscou, mas não é em forma de iluminação, é em forma de consciência, de ser. Entende? isso. Esse é o A ponto. iluminação, entre aspas, ela serviu como uma ponte, não para você se tornar um mini Deus, para você, nossa, agora eu sou o iluminado, não sei o que, eu sou o diferentão da sociedade, eu sou o bambambam. É, é, Não, mas foi somente uma ponte que foi utilizada para você descobrir quem verdadeiramente você sempre foi. Entende? é Mas isso mesmo. também não é utilizar também a iluminação como mercado, como eu vejo muito hoje, né? Há um grande mercado. Tem até um livro chamado interessante chamado Materialismo Espiritual, Sim, né? sim, com certeza. É isso aí mesmo. Materialismo espiritual, é isso mesmo. Perfeito. Interessante, né? É os bens espirituais sutis, né? Exato. É isso mesmo, né? É como se iluminação fosse um truque, né? Do ser para se puxar de volta. Vamos usar essa linguagem, né? É meio truncada, Sim, né? Eu acho engraçado que às vezes eu encontro uns paralelos com o pouco que eu li, né, do ensinamento de Dom Juan para o Carlos Castaneda. O Dom Juan, ele dizia para o Castaneda que o espírito usa de artifícios. Ou seja, ele deliberadamente engana o ser humano mesmo. Ele oferece uma coisa, mas na verdade está querendo outra, né? É um modo de puxar mesmo, né? Muitas pessoas elas chegam no Vedanta com um monte de ideias. É normal isso, né? Mas com o passar do tempo, essas ideias vão sendo substituídas pelo uso do meio de conhecimento, pela compreensão de como o Vedanta funciona. E aí todas aquelas abstrações que elas tinham relativa às histórias espirituais pessoais, elas não é que elas sejam desconsideradas, é que elas são olhadas do ponto de vista adequado, né? Elas são olhadas como mais uma construção que elas fizeram em busca de identidade. Mas quando isso chega no Vedanta, o Vedanta faz um bom uso dessas identidades, né? Ele nivela todas e vai substituindo cada conceito que está em desacordo nessas identidades por um conceito mais apropriado com o ensino. Até que a pessoa vê que não é nada demais,
quem descobriu quem é não se vê como nada excepcional, pelo contrário. O que eu noto é que você se vê como a coisa mais comum e ordinária do mundo. Né? Não tem especialismo, especialidade nenhuma em quem compreendeu quem ele é, né? Porque quando você compreende o que você é, você olha todos como você. Pode ser quem for. Então, não há especialismo nenhum. Agora, em termos de mercado espiritual, se você for falar isso para uma pessoa que está interessada, né, em alcançar algum benefício para o ego espiritual, isso é equivalente a uma ducha de balde de gelo, né, com pedras de gelo na pessoa. Ela não tem Sim. interesse, né? Não tem interesse nenhum nisso. Como assim, né? Muitas pessoas que têm uma bagagem espiritual, elas enxergam uma diferença, né? Justamente por ter uma bagagem espiritual, elas enxergam o mundo material também. Então elas contrapõem um ao outro. Mas quando fica claro o que você é, não há contraposição de um mundo no outro. Simplesmente a materialidade é resolvida na própria consciência. Então, você se vê como uma coisa ordinária, comum mesmo. Sempre foi assim, sempre será, né? Não tem nada demais. O James chega a dizer que a pessoa que compreende quem ela deveria ser passiva até de uma reprimenda, né? De um esporro, de dizer assim, pô, como é que você demorou tanto tempo e sofreu tanto para chegar depois a uma conclusão tão óbvia? E o professor, mas a mente não gosta de coisas simples, né? Hã? A mente não gosta de coisas simples. É, Ela gosta de é, complexidade. Ela quer sempre ser complexa demais. Não, mas tem uma resposta. Não, mas tem um porquê. é, Não, mas a razão disso. Não, mas aquilo. ela quer significados. É, ela odeia simples. A mente, se É, você começa a aquietar a mente, né, fazer esse exercício, e você entra, como o senhor falou, na simplicidade da consciência, aí começa uma confusão generalizada, né? é, é aquela coisa, né? Pô, mas é tão simples assim. O É, Ramana Maharishi, ele dizia que esse é um momento muito perigoso, porque a pessoa ela não está acostumada com essa simplicidade, ela não acredita que é aquilo que ela encontrou, né? Ela fica em dúvida, mas não é possível que seja tão simples. é que a mente gosta de labirintos, né? Ela quer passar de É, fases. ela gosta de umas construções mais elaboradas, assim, Sim, né? Mas tem modos de usar a mente onde ela muitas vezes ela não chega a resposta nenhuma. Às vezes as pessoas acham que uma boa mente é aquela que dá resposta sobre tudo. Mas há divergências. Muitas e muitas vezes o melhor raciocínio é aquele que não conclui nada, né? Sócrates era assim, um sábio indiano do século passado, que não é tão conhecido quanto o Ramana nem Nisargadatta, mas ele é bem meticuloso, que é o Sri Atmananda Menon. Ele dizia que o melhor uso que se faz da mente é quando ela questiona as próprias bases das conclusões que ela tem na vida, né? Então, ele está querendo dizer que você deve usar criticamente o condicionamento que se apresenta na mente, a ponto de invalidar as conclusões desse condicionamento, né? Que a gente chamaria numa linguagem de metonímia, né? É a própria mente, né? A gente sabe que a mente é inerte, mas é como se ela fosse um robozinho independente com mau uso, né? Uma inteligência artificial mal usada, vamos dizer assim, né? Uma IA. sim. Então, muitas vezes o correto raciocínio da mente, o melhor raciocínio, é aquele que simplesmente inviabiliza as bases das conclusões da mente. Diz assim, não, eu não posso pensar nisso, como é que eu estou pensando nisso? Olha a base que eu estou usando. Quem faz muito isso, Felipe, é o Krishnamurti, o Jiddu Krishnamurti. Ele preferia, ao invés de usar o método, ele preferia treinar a mente das pessoas de modo que essas mentes pudessem questionar seriamente as bases sobre as quais elas fazem conclusões, as bases a partir das quais elas fazem conclusões, entendeu? Você pega todos os livros do Krishnamurti, ele usa a mente para fazer um tremendo de um escrutínio em cima do próprio processo de pensamento e conclusão da mente.
Se você olha os livros do Jiddu desse jeito, você entende o que ele está querendo fazer. Né? Ele está tentando levar a mente para um ponto de compreensão muito límpida acerca do modo como ela procede. E aí você percebe que é apenas um procedimento, né? E que ele tem uma base, e muitas vezes essa base pode ser altamente questionada. Por exemplo, uma base altamente questionada. Você tem certeza que você vai morrer? Eu Ninguém vou tem. morrer? Ninguém tem. Você está no Vedanta tudo, mas você faz essa pergunta para qualquer pessoa. Você tem certeza de que quando você morrer, absoluta, você vai terminar tudo por aqui? Nunca ouvi ninguém me dizer que tem certeza absoluta. Aí você pergunta assim para elas: se você não tem certeza absoluta disso, como é que na sua vida você vive essa vida como se tivesse, se preocupando com tanta coisa? Né? Ninguém consegue responder essas perguntas. São perguntas que botam a mente, que está sempre procurando alguma coisa, num beco sem saída. Né? Mas aí, Mas, professor, essa busca não é também no sentido de sobrevivência? É um instinto, né? sim, exatamente. Enquanto houver uma identidade muito forte com a mente, né, a mente vai atuar como se fosse ela própria aquilo que busca sobrevivência, entendeu? Enquanto houver essa identidade, enquanto a pessoa não se acostumar a olhar o movimento da mente, ela, Por, ela vai se apresentar como aquilo, né, através do qual você vive mesmo. Por quê? Porque é na mente que entram os inputs sensoriais, né? É através disso que você pensa, que você se identifica, que você tem sensações, sentimentos. Então, a gente está identificado com o nosso instrumento de experiência. É uma identidade muito difícil de ser resolvida mesmo. Ela exige muita paciência, muita dedicação, muito reposicionamento de pontos de vista, muita mudança de atitude. Porque realmente a mente, nessa hora, como qualquer coisa, né? Nesse caso seria a identidade egóica, como qualquer coisa no universo, vai ter recursos para tentar se perpetuar, né? Tudo no universo é assim. Então vai tentar fugir. É a identidade de fuga. Muitos egos têm uma identidade de fuga, está sempre fugindo, sempre fugindo, sempre fugindo. Né? Para quê? Para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver. Então você repara que são muitas as nuances que esse instrumento de experiência, né, quando ele tá conduzido pelo ego, pela imagem que acaba tendo de si mesmo, está sendo conduzido por uma imagem. Esse instrumento de experiência tem muito recurso. É por isso que é preciso, em geral, uma orientação. Não estou querendo dizer que não haja uma ou outra pessoa que compreenda isso, né, por si só, mas em geral sim. é preciso uma orientação, porque tem muito recurso, muito recurso. Aquela coisa, o mito da Hidra de Lerna de Hércules tem a ver com isso. Você corta uma cabeça, nasce outra. Não adianta você ficar cortando um por um as identidades do ego, né? Como, por exemplo, fazem as terapias, etc. Isso é tudo muito provisório. O que na verdade você precisa ver é que você não é identidade alguma. Aí você não precisa cortar mais cabeça nenhuma. E as cabeças inúteis, aquelas vinculativas, elas vão cair por si mesmas. Vão ficar as cabeças com as quais elas servem assim para uma preferência, né? São o seu cartão de visitas, de relação no mundo da manifestação. Né? Se você for tentar lidar com cada cabeça do ego, isso não vai ter fim. Então, por isso que é importante olhar, né? Será que eu sou essa cabeça aí, né? Será que eu sou essas cabeças? E o conhecimento te leva a dizer, não, você não é nada disso, você não é localizável, você não é uma forma física, você não está contido na mente. Né? Tudo isso é só um aparato ao qual você está acoplado. Só isso, mais nada. É por isso que é simples demais, é por isso que decepciona tantas pessoas. A pessoa diz, pô, mas iluminação é uma coisa dessa, é coisa boba. É boba mesmo, é bobo mesmo. Para a história toda que se fala em cima. Às vezes eu conto sobre isso, eu vou repetir para você, porque eu não sei se você ouviu. Tem uma monja budista muito boa chamada Tenzi Palmo, ela tem origem inglesa,
e ela ficou dedicada ao budismo por muitas décadas. Aí um dia eles estavam levando ela e alguns companheiros do mosteiro, né, estavam levando alguns visitantes para um pagode. O pagode é aquela construção dos budistas, né? Em geral está num local bacana, que tem uma bela vista. E lá eles iam ler alguns sutras, algumas escrituras. Aí um dos companheiros dela abriu o livro e começou a ler para os visitantes. Aí uma hora ele parou, olhou para ela e começou a rir, ela também. Aí ele disse assim, Mackenzie, é muito simples, esses livros dão a impressão de que é uma coisa muito complicada, né? Então eles ali fecharam o livro e conversaram com as pessoas, foi mais produtivo. Talvez tenha essa linguagem empolada toda, muitas escrituras, é para capturar mesmo a atenção do ego, né? Pode ser, a gente não sabe, né? Professor, é tão simples quanto que eu vejo agora na mente, né? O sono profundo, né? O sono profundo é tão Isso, simples isso, e é tão bom, né? Tão relaxante. é, E você vê que o estado de vigília e o estado dos sonhos, ele é complexo, né? Ele é é, bem perturbadores. Mas o sono profundo, ele é, ele é simples, bem mais simples do que o de vigília, que o estado dos sonhos, é, mas é mais regenerador, é mais relaxante, é né? mais tudo do que os outros dois estados, entendeu? E o sono profundo tem uma coisa interessante, ele é a mesma experiência para todos os jivas. Olha que coisa interessante, né? É a mesma experiência, é a experiência de não ter experiência nenhuma. Por isso que é um repouso total. Mas ao mesmo tempo a sensação ela não é indescritível, né? Não tem nada melhor do que um sono profundo. Todo mundo na humanidade concorda com isso. Com Deve todo mundo, ser, 100%. deve 100%. ser a única concordância que tem desses Sim, 7 sim. bilhões e meio é essa. É essa. É que o sono profundo é a melhor coisa que tem. E é simples, não tem nada mais simples que isso. Nada mais simples que isso. O que que você faz para ficar em sono profundo? Nada. É, Você simplesmente entra no sono profundo. O sono profundo é a boa analogia com a consciência. mas nem todo mundo consegue, né, professor? Muito O quê? difícil esse sono profundo aí. Entrar nesse estado de sono. Não, não, ele ocorre. Ele ocorre na gente praticamente toda noite, que a gente nem se dá conta dele. Nem percebe, é. Ah, Cara, sim, muitas sim. vezes, não sei se você reparou, muitas vezes, a pessoa que vem do repouso, ela está tão obcecada com a experiência e tudo, que ela nem prestou atenção de que ela passou pelo sono profundo. Ela já quer contar o sonho dela, o mundo Sim, onírico que ela viveu daquela vez. é Tá verdade. vendo? A pessoa nem dá importância ao fato de que dela ter tido um sono profundo. Nem liga para isso, ela quer saber daquela agitação da experiência. Olha, o meu estado onírico foi assim, eu vivenciei tal coisa. É Como ela, muito como ela não dá, estranho. como ela não dá importância à consciência, ela dá importância às outras coisas. É, A mente, ela mas a dá, ela consciência dá não tá nem aí. importância ela dá importância a essa atividade frenética, né? Entre Sim. dor e prazer. É por isso que pouca gente se interessa por esse tipo de estudo, porque você acaba se descolando dessa noção de ser um experienciador, né? Você começa a prestar atenção em outras coisas. Em geral, a sociedade não se mexe assim, ela se mexe de outra forma. A nossa, então, que é muito centrada nos egos individuais, ela está o tempo todo procurando alguma satisfação, de preferência o mais rápido possível e de preferência com a maior intensidade possível, né? Mas é interessante isso aí tudo que você falou, sim. É por aí mesmo. É um bom modo de olhar. Esse modo de olhar, ele contribui, né? São o que eu chamo de pensamentos, um modo de pensar útil, né? Ele vai desanimando a mente de sair correndo atrás das coisas. É isso aí, é por aí mesmo. Mas com relação à sua primeira questão aí, dos mercados espirituais, a gente vai estudar em detalhe os objetos que esses mercados usam, né? Os estados que eles querem usar para vender a ideia de iluminação. A ideia do agora, a ideia da eterna bem-aventurança, a ideia de ser um superdeus e daí por diante, né? Então vamos lá. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse finalzinho aqui do capítulo número 5? O que que eu vou fazer? Eu vou abrir, é o capítulo 6. Capítulo 6: o fruto do autoconhecimento.
Como assim o fruto do autoconhecimento? Na sua experiência ordinária, o autoconhecimento vai dar o quê, né? Ele vai deixar você como? Qual é o fruto dele na experiência? Aí o James começa aqui. O autoconhecimento muda a experiência. Mas como muda a experiência? Ele vai alterar os fatores da experiência? Vai acontecer o quê? Não, não é isso. O que ele vai mudar é o modo como você lida com a experiência. Mas a experiência em si é experiência. Ela não é dada por você, tá? A experiência ela é dada pelo campo dármico. Essa é a diferença de uma visão adequada para uma visão que não é adequada, né? O Jiva compreende que o campo dármico ele funciona por si mesmo. Essa é a base do autoconhecimento completo. É quando a gente deixa de se ver como fazedor. O campo ocorre por si mesmo. Então a experiência ela é apresentada pelo campo. Você não tem como modificar a experiência em si. Agora, a sua relação com a experiência vai ser modificada, né? Ainda mais que você vai se ver na experiência, vai saber que a experiência é você, você consciência, aparecendo daquele modo, né? Naquele contexto. O autoconhecimento muda a experiência. Aí começa aqui o e-mail, abre aspas. Desde o último seminário de Vedanta, minha confiança como consciência ficou mais forte e permanecer como consciência tornou-se mais fácil. Não há como você não permanecer como consciência, mesmo que você não saiba o que é consciência. Permanecer conscientemente como consciência tornou-se mais fácil. A contemplação liberou algumas reações, emoções fortes, sobre as quais eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. A nível de percepção, né? Ele está falando a nível dos inputs sensoriais, né? O que ele vai colocar aqui é altamente questionável, tá? Isso aqui não dura, tá? Isso de alguma forma é assimilado. A nível de percepção, tudo ao redor se torna plano pequeno, mas de alguma forma íntimo e próximo. Às vezes parece um filme. Por exemplo, as paredes não são sólidas, mas cintilantes. Ele está falando de alterações na percepção. Nem sempre é assim. Na verdade, não é comum que isso ocorra. Eu me vejo em todas as pessoas. Todo mundo é um aspecto de mim diferente, isso. Essa perspectiva vem e vai, não é estável. Junto com essa perspectiva, um sentimento de pequenez, quase como um sonho limitado. Esse sentimento de pequenez surge, assim como uma forte sensação, um pensamento de fim, solidão, um pensamento do tipo, é só isso? É exatamente aquilo que o Felipe estava falando, né? É assim, é simples assim? Talvez até o medo surja. Às vezes minha cabeça fica tonta. Eu percebo que todos esses sentimentos e pensamentos são objetos em mim. E com o conhecimento, eu continuo a purificar minha mente. Eu só quero lhe perguntar o que você acha desse estado, porque, para ser honesto, isso é uma grande surpresa para mim. Se alguma coisa eu esperava que fosse surgir, seria felicidade, ilimitação, plenitude. De alguma forma, não me parece uma consciência ilimitada. Vocês reparam que ele está confundindo o conhecimento dele com impressões, né, dadas por algumas modificações sutis na percepção dele em decorrência do conhecimento. Talvez o conhecimento tenha liberado ele de algumas tensões, então ele está tendo alguns inputs sensoriais diferentes. Mas isso aqui é uma anotação experiencial que ele está fazendo aqui. Ele está anotando alguns impactos na experiência, mas esses impactos são transitórios.
E ainda assim, tanto que ele diz, de alguma forma, não me parece uma consciência ilimitada. Ele não compreendeu a ilimitação da consciência. Isso aqui está truncado, ele está misturando o conhecimento com impressões sensoriais e atravessando no conhecimento. E ainda assim, uma vez que essa perspectiva muda para Lean, há uma sensação de querer voltar. Eu apreciaria um comentário seu. E essa última frase dele, tem outros modos de falar disso. É como se ele dissesse assim: e ainda assim, quando a mente volta, né? Ainda assim, quando eu retorno para Lean, para o personagem, ele está querendo dizer quando ele volta para o condicionamento mental. A coisa aqui não está firme. Vamos ver o que, que o James diz. A contemplação desses ensinamentos pode definitivamente rearranjar a percepção. Isso ocorre porque o conhecimento traz uma mudança em sua orientação. E ao invés de compreender como Lean, você passa a compreender como consciência. Existe uma diferença entre a forma como a consciência e a mente condicionada veem o mundo. Repara que ele está usando mente condicionada. Porque, na verdade, a consciência vai ver o tal do mundo através da mente também. Só que aí já não é a mente mais condicionada por uma identidade. Por exemplo, o mundo parece ser sólido e substancial para a mente, porque os sentidos objetificam o mundo. Os sentidos tratam o mundo como objeto, não como você mesmo. Mas para a consciência, o mundo se parece como um filme em uma tela brilhante ou como um sonho. A consciência não vê nenhuma diferença entre ela mesma e os objetos que aparecem nela. Mas parece haver uma diferença para a mente condicionada. A mente condicionada está aqui e o mundo está lá. E uma das primeiras coisas que o Vedanta diz é o seguinte: esses objetos estão lá ou estão na sua mente? Eles aparecem na sua mente como pensamentos. Isso é confuso no começo. Você está no que chamo de estágio vagalume. Ele está cruzando experiência com conhecimento. Você acende como consciência e você apaga quando sua perspectiva muda de volta para a mente condicionada. A sensação de ocultação, quando ele diz que ele parece ficar pequeno, é porque ele, tendo como centro a personalidade, ele sobrecarrega a estrutura dele, né? Quando essa impressão de centro vai embora, a pessoa realmente ela se sente mais fluida. Pode dar uma sensação de pequenez. A sensação de ocultação é uma das percepções que aparecem quando você começa a experienciar como consciência. As escrituras dizem que a consciência é a menor das menores. Isso significa que você é muito sutil. Você é mais sutil do que o mais sutil, para citar o Upanishad. Swami Dayananda, com humor, compara isso aos sentimentos de uma mulher muçulmana em uma burca. Ela olha para o mundo, mas o mundo não pode vê-la. É uma impressão de dissolução. Mas essas impressões todas aqui, ele está batendo elas com as impressões condicionadas dele. É por isso que está dando esse contraste. Parece que a percepção está alterada, mas na verdade ela não está, tá? É a carga nele que ele colocava nas percepções que voltou agora para ele. Em vez da atenção estar tão obcecada com as percepções, a atenção está repousando na sua origem, o ser que você é. Vamos ver se o James vai comentar isso um pouco à frente. Isso é muito legal, porque você sabe tudo o que está acontecendo e por que está acontecendo, mas ninguém sabe quem você é. As pessoas projetam suas ideias de quem você é, mas isso não afeta você porque você sabe que o conhecimento delas não é, de forma alguma, conhecimento. O conhecimento delas não é, de forma alguma, autoconhecimento. É isso que ele está querendo dizer. É o conhecimento que elas têm de você como uma pessoa. Tá? O ser humano ele vê no outro o que ele vê em si mesmo. Se eu me vejo como uma entidade separada egóica, eu vou ver os outros como entidades separadas egóicas.
Se eu me vejo como a consciência única, eu vou ver os outros como a consciência única. Tá? Por isso que ele está querendo dizer que o conhecimento delas não é de forma alguma conhecimento. Então você não se incomoda quando uma pessoa conversa com você como se você fosse um jiva, um sansárico. Não tem problema nenhum. Qual o problema? É você aparecendo como um diálogo entre um sansari e alguém que tem autoconhecimento, mas para aquele que tem autoconhecimento, ele está vendo ele mesmo, conversando com ele nesse papel de sansari. Não tem problema nenhum. Não é conhecimento porque não é fiel ao objeto, né? O objeto não é o objeto, é a própria pessoa. Isso pode causar dificuldades no início, porque você pode acabar achando que elas podem ver o que você vê, quem você é. É isso que eu estou vendo, é quem eu sou. O conhecimento último, essa é a visão final, é que a pessoa vê o que ou quem ela é. Ela não vê objetos, embora os objetos continuem a aparecer e ela lida bem com eles. Quando uma pessoa começa a ver o mundo assim, ela pode cometer o erro, hoje em dia, para mim, muito grave, de querer falar isso para outras pessoas. Isso acaba virando um tormento para as outras pessoas. Por favor, não façam isso. Krishna disse no Bhagavad Gita expressamente para não perturbar os sansaris, não os perturbe. Você não sabe por que você está aparecendo como sansari ali. Você não tem esse conhecimento. Só quem tem esse conhecimento é Ishvara. Tá? Portanto, trate todo mundo como você, sabendo que as pessoas não estão vendo você como você as vê. Então, você não vai ficar confuso, você vai saber como lidar com isso sem problema nenhum. Lembra daquele velho ditado, em Roma como os romanos? Sabe como é que Dom Juan falava para o Castaneda de uma situação dessa? Ele chamava de loucura controlada. É uma loucura você se ver como uma pessoa, mas você sabe controlar essa loucura em você. Você, na verdade, vira um ótimo ator, né? Aquele ator que é muito bom e que sabe que é um ator. Porque, em geral, os divas são fabulosos atores, só que se confundem com o papel e acabam ficando infelizes, né? Você não, você vai ser um ator completo, né? Você está lá desempenhando o seu melhor, sabendo que isso é uma peça mesmo. No fundo, é o que a Bedananda falou para o James, quando o James estava indo embora. Relaxa, não leva nada disso muito a sério. Não é para levar nada disso muito a sério, né? Mas enquanto você estiver ouvindo uma pessoa, você vai ouvi-la com seriedade, você vai ouvir ela adequadamente, né? Como deve fazer no campo dármico. Apenas uma pessoa iluminada pode se dar conta de outra pessoa iluminada. É bom ter um pouco de cuidado nesse ponto, porque você pode ficar inclinado a compartilhar o que você vê, ou seja, você mesmo o tempo todo, com alguém que não está pronto para ver e, o que é pior, alguém que não quer ver e que não está interessado. E você pode confundir uma pessoa ou mesmo receber uma resposta não muito animadora. Não que isso vai te afetar, porque você é o ser. Isso pode deixar as pessoas angustiadas, no entanto. Eu caí nessa armadilha muitas vezes depois da minha realização, mas aprendi rapidamente que as informações só funcionam caso solicitadas. Informações sobre o quê? Informações sobre o modo como uma pessoa com autoconhecimento vê o mundo. Se for solicitada e solicitada seriamente, aí você vai lá e perca o seu tempo com isso. Se for solicitado, assim, como curiosidade, sei lá, muda de assunto. Olha, isso não tem a menor importância. Não vai mudar nada o fato de que você está vendo você o tempo todo. Tá? Não fique dedicado a isso. Só se a pessoa estiver falando com você, tiver realmente muito interesse, tiver um interesse genuíno. Senão, eu concordo com ele, você vai acabar assustando as pessoas, vai acabar ficando uma pessoa temerosa de adentrar esse assunto com você. Nem vai entender o que você está falando. Vai acabar achando
que você está fazendo graça com a cara dela. Tem toda sorte de má interpretações aí. Tem gente que diz assim: esse corpo está gordo, esse corpo está pesado, ou então fala de si mesmo na terceira pessoa, o Alex está falando aqui com vocês. Isso não, isso é muita maluquice, jamais entrem nisso, né? Em Roma, como os romanos. Faça o papel certo, né? Você sabe, quando você fala com uma outra pessoa, quando você diz eu, você está se referindo a essa personalidade. E você, em você mesmo, sabe que quando você fala eu, está falando do mesmo eu dela, né? O mesmo eu ao qual a pessoa se refere quando bota a mão no peito, eu. É um só. Então, não fique perturbando as outras pessoas. Eu já comentei isso. Perguntaram por Adyashanti, que é um apontador direto muito bom de origem budista, se ele tinha paciência de conversar sobre tudo. E ele deu uma resposta que surpreendeu a pessoa. Ele disse: não, eu tenho muito mais paciência hoje em dia. Eu converso e ouço tudo, e muito bem. Só que eu não levo nada muito a sério, né? Conversa na boa, tranquilamente. Como você sabe que a outra pessoa que está falando é você e o que que ela está falando é você também, você presta uma atenção curiosa àquilo ali tudo. De uma certa forma, se você não for apanhado por um resquício egóico de querer mostrar para a pessoa que você está vendo ela como você mesmo, se você não for apanhado por isso, você acaba virando um ouvinte muito melhor mesmo, muito mais objetivo. Dê às pessoas o que elas querem. Se a pessoa está querendo atenção e você está disposto a dar atenção, se for aquilo para fazer, dê a atenção que ela está querendo. Qual o problema, né? Mas se ela não estiver perguntando por esse conhecimento, deixa quieto, cumpra o seu papel, sem problemas. Essa sensação de fim, essa sensação de fim é a visão da mente condicionada. A mente é que está enxergando um fim aí. Nunca teve começo, não tem meio e não vai ter fim. Mas a sensação de fim é como eu falei, porque ele está comparando com as impressões nele que ainda estão muito frescas da mente condicionada, né? De que acabou tudo. Não, não acabou tudo porque nunca nada começou, né? Sensação de fim. A sensação de fim é a compreensão de que essa perspectiva é o ponto de vista último, ou seja, consciência. Não há nada além disso. Nada começou, nada durou, nada terminou, só tem isso. Papagi costumava dizer: nunca nada aconteceu, só tem consciência. Isso significa que sua busca chegou basicamente ao fim, embora possa haver algumas coisas por esclarecer, aqueles resquícios que volta e meia a gente fala. A mais saliente característica da iluminação é que você para de buscar, tá? Só que parar de buscar, quando a compreensão vem, pode ser um pouco desconcertante ou bastante desconcertante para o ego fazedor, uma vez que esse aspecto aí do corpo sutil, né, está habituado a buscar. Se a pessoa realmente ela tem a visão direta, se ela compreendeu que ela é consciência, mas esse fazedor não foi trabalhado, por exemplo, através do Karma Yoga, isso pode ser um baque na pessoa, né? Ela pode dizer assim: isso é o fim e é só isso, né? Não tem mais nada para se fazer. O que que ela está fazendo? Ela está comparando o modo dela ver anteriormente com esse modo que está aparecendo agora. Tudo isso é uma zona de transição. A pessoa que tem a visão direta agora, ela precisa ter um pouco de paciência, que tudo vai sendo ajustado por si mesmo. E ela vai viver nesse mundo do modo mais simples possível, se vendo como qualquer pessoa que passa pela frente dela. Seja o presidente da República, seja um mendigo, seja um enfermeiro, seja um vendedor de bala na esquina, um cineasta, não importa, tá? Então, a mais saliente característica da iluminação, ou seja, quando você sabe que você é consciência, que você não é uma pessoa, é que você para de buscar.
Quem busca é a pessoa, o que pode ser um pouco desconcertante, eu diria muitas vezes muito desconcertante, para o ego fazedor, uma vez que o ego fazedor está habituado a buscar o quê? Felicidade, né? É um buscador de felicidade. O ego vai inutilmente se perguntar o que fazer com a sua vida. É exatamente isso. Como vai ser minha vida, tudo. Essas perguntas não vão ser respondidas. Elas vão deixar de ter importância com o passar do tempo. O ego vai inutilmente se perguntar o que fazer com a sua vida, quando sabe muito bem que não há nada a se fazer mais, fora e apenas viver, né? A vida é o que vai ser, né? Certo? Sempre foi assim. Mas o ego vai continuar se fazendo essa pergunta. Quando o ego fizer essa pergunta, deixa ele perguntando, não tem problema. É normal o ego, aquele antigo fazedor, fazer essa pergunta. Não é para ficar brigando, olha o ego ainda fazendo essas perguntas. Não, deixa o ego em paz, né? Deixa ele fazer essas perguntas. É uma hora em que você não tem que ficar procurando mais resposta nenhuma, porque a sua identidade não procura mais resposta nenhuma. Então, deixa esses jogos mentais ocorrerem, não tem problema. Contanto que você esteja ciente deles, daqui a algum tempo eles vão sossegando. O sentimento de solidão. Esse sentimento de solidão aí, na experiência do nosso amigo, ele não está bem interpretado, tá? E eu vou querer falar mais disso no encontro que vem, que ele é um pouco embaraçoso e pode não ser fácil de lidar. Mas o que que ele está falando aqui é isso aí mesmo. O sentimento de solidão é, na verdade, uma sensação de solitude. Na solidão, você sente falta de alguma outra pessoa. Na solitude, você está bem sozinho. A solitude também ocorre com sansaris. Tá? Muitos jivas sansáricos, eles sentem fundamentalmente solitude, não solidão, né? Mas é comum, quando vem o autoconhecimento, a pessoa confundir essa solitude com a solidão. É porque ela ainda não se deixou aprofundar na sua própria autoevidência. Quando ela se aprofundar na sua autoevidência, ela vai perceber, vai compreender que aquilo não é solidão, não é que ele esteja se sentindo sozinho. Não, é porque só tem ele. Olha que coisa engraçada. O sentimento de solidão é, na verdade, uma sensação de solitude, que é a natureza da consciência. Por quê? Porque só existe a consciência. Não há nada mais, não há um outro. O ego interpreta a experiência do ser como solidão, porque ele não vê mais outras pessoas, né? Na verdade, a visão que está sendo dada para o ego é que só há consciência. Ele a vê, né, a experiência do ser, como uma espécie de separação, uma perda. Pode levar algum tempo para se acostumar com esse sentimento. Por fim, esse sentimento vai embora, vai mesmo. Você pode ficar deprimido caso se identifique com isso, tá? Essa identificação ocorre quando a pessoa ela não trabalhou esse fazedor, esse sentidor e esse pensador. Se ela trabalhar isso antes do conhecimento direto vir, aí ela vai sacar isso aqui, né? Ela não vai adentrar isso. Agora, se ela não trabalhou isso, pode ser que quando o autoconhecimento vier, vá vir uma sensação de perda, de vazio para ela. A gente já comentou várias vezes sobre isso. É aqui que aparece o tal do vazio, né? Alguns, antes de se aprofundarem devidamente, dizem assim: eu adentrei o vazio. Não é vazio no sentido que a gente compreende, né? É a própria vida sendo você mesmo, essa a única vida que você está encontrando. E qualquer pessoa você vê isso, qualquer folha, qualquer animal, até mesmo os objetos inanimados, é a mesma vida, tá? A gente vai voltar para esse sentimento de solidão aqui. É bem interessante ver isso aqui, tá? Vou até marcar aqui. Isso aqui o que que é? Página 2, tá? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Repara que nesse texto tá tendo um crossover, tá?
ele ainda, essa pessoa ali que mandou esse e-mail, ele está comparando as mudanças que estão ocorrendo nele com os registros que ele tem na história dele como personalidade. Por isso que ele fica achando que a percepção dele está mudando. Não, a percepção não muda. Depois de um tempo, tudo isso fica normal. É aquela velha fábula budista, né? Antes da iluminação, as montanhas eram montanhas, os peixes eram peixes, a lenha que eu rachava para cozinhar o meu arroz era a lenha que eu rachava para cozinhar o meu arroz, e o sol era o sol. Enquanto está ocorrendo isso aqui, as montanhas não são montanhas, a lenha não é lenha, o arroz não é arroz, e o sol não é sol. Depois que tudo fica claro mesmo e assenta, aí as montanhas voltam a ser montanhas, né? Os peixes voltam a ser peixes, a madeira volta a ser madeira, só que visto tudo isso como você mesmo. Mas sem a pessoa não tem problemas com o mundo da forma, tá? Namarupa continua, forma e nome continua sem ter problema nenhum. Só que ocorre uma intimidade tremenda com qualquer experiência, porque você a vê como você mesmo. Só isso, né? Mas essas aclimatações ocorrem. Por isso que é interessante preparar a mente o melhor possível antes do conhecimento direto aparecer, para a pessoa não ficar, às vezes, flutuando nisso, porque às vezes isso pode tomar um tempo, viu? Essas flutuações, baseadas no condicionamento antigo, antes do conhecimento, podem ficar um tempo perturbando a pessoa. Pô, eu não estou vendo o que a escritura está me dizendo. Mas vê sim, se ela vai insistindo, isso vai ficando claro para ela. É aquela autoevidência da Melinda, cada vez se aprofundando mais na autoevidência dela mesma. Tudo vai ficando cada vez mais óbvio. Tá bom, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, Diga, Felipe. é que também você vai fazendo reflexão, você vai olhando para você mesmo, você vai ficando com você mesmo, né? Então, essa É, sensação aí de solitude, ela é meio que normal quando você começa a fazer essa investigação, né? Você vai ficando mais contemplativo e reflexivo com você mesmo, né? E com as é, tuas atitudes, deixando um pouco de olhar para fora e o que as pessoas estão fazendo, ou estão falando, ou estão agindo, e você começa a voltar para você. Aí realmente essa sensação, isso acontece às vezes comigo também, né? Essa é. sensação de abandono, de que você está sozinho, né? Isso, Mesmo porque também você não tem muitas pessoas para estar conversando sobre os assuntos que hoje eu me interesso mais, né? Então é igual encontrar agulha no palheiro, conversar com pessoas que têm, que tá nesse mesmo assim, nessa mesma busca, né? Não é que isso, outras pessoas estão erradas, né? Nada disso não. É que realmente é isso. difícil encontrar pessoas É, que estão assim querendo se conhecer e descobrir quem é. Aí você fica meio que sozinho, você fica fazendo os seus estudos e as suas investigações sozinho, né? é. É por isso, o Felipe, que o Buda dizia, o Siddhartha, que é muito importante a sanga, né? Uma reunião de pessoas com esse objetivo, para que elas possam trocar, né? Impressões, etc. Mas ele dizia também que se você não encontrar ninguém para isso, que você continue sozinho mesmo. Eu gosto muito do Buda. Ele dizia, você, de uma Sim, certa forma, mesmo se você não encontrar, você se vira sozinho. Lhe vão ser dados meios para que você se vire sozinho. Mas realmente isso que você falou é verdade. A gente encontra muito poucas pessoas interessadas nisso. Porque isso não é verdade. Se você for olhar bem, é a coisa mais revolucionária possível que pode ocorrer com uma pessoa. Ela deixar de se ver como pessoa. Schopenhauer dizia isso, né? Não sei se ele se aprofundou. Schopenhauer não, Heidegger. Eu não sei se ele se aprofundou no que seria isso, né? Porque ele estava estudando pela escola alemã filosófica. Eu não sei se eles têm contato com isso, eu acho que não. Mas ele dizia que quando uma pessoa se faz a pergunta o que é a existência, ela fez a pergunta mais selvagem possível que uma mente pode fazer. Por quê?
porque essa pergunta tem o potencial de destruir todas as outras perguntas. Por quê? Porque todas as outras perguntas dependem dela. O que é a existência? Né? Exato. Para o Heidegger, era a pergunta mais radical possível, a mais radical possível. E a gente vê pelo Vedanta que é o fim da identidade com uma pessoa. Na verdade, a pessoa nem sabe que está identificada como pessoa. Ela toma isso por default, Sim. né? Depois, pelo uso do meio do conhecimento, que ela vê que, na verdade, a identidade dela é outra. Ela só sabe o que está acontecendo quando ela começa a voltar, né? Imagina que a identificação é apenas a consciência que agindo, né, se projetando como atenção no mundo das formas e agarrando várias identidades. Ela não saiu de lugar nenhum. Na verdade, nada está acontecendo. E com o meio de autoconhecimento como Vedanta, a atenção para de grudar nesses objetos como identidade vai voltando. Você só sabe o que está acontecendo quando você está voltando. Quando você foi, você era novo demais para saber o que estava acontecendo. Você era muito condicionado. Aí é que você vê o que aconteceu. Você só sabe o que foi feito quando o que foi feito começa a ser desfeito. Aí vai ficando claro para você o que foi essa coisa toda. Né? Parece um sonho mesmo. É porque, professor, a consciência também é porque ela é muito, ela passa despercebida, né? Sim, Ela é tão sim. simples, ela é o que realmente faz que tudo acontece por causa dela, então a gente meio que deixa de lado, né? É aquela coisa que é fácil, que é simples, a gente É, as pessoas, a gente nem é. se dá conta de que a gente é a consciência de que a mente ela tá sendo usada como uma ferramenta, como um complexo para que você haja, né, no campo dármico e tudo mais. Sim, Professor, tecnicamente, como é que o Vedanta vai colocar isso? Ele vai dizer que a consciência é o mais sutil dos mais sutis. Então, a consciência não está alcançável pelo corpo sutil, que é o nosso meio de experiência preponderante. E a gente está acostumado a se identificar com o corpo sutil. é Né? tipo aqui, professor, opa, desculpa. Pode continuar. Então é isso, realmente passa ao largo, né? O Rupert É, Spira disse que a gente negligencia, mas na verdade a gente nem sabe que está lá isso, quer dizer, que está aqui, que está em qualquer lugar. A gente está tão acostumado com a experiência que a gente nem pensa nisso. é tipo, usando a analogia aqui do computador, eu não estou nem aí para a eletricidade que está ligando aqui o computador, estou usando a Isso, programação que está nele aqui. isso, exatamente. Não está A nem aí com energia tá, eletricidade. eu só vou dar valor para a energia quando, por exemplo, faltar luz aqui no bairro. É, Faltar aqui, eu falei, caramba, faltou luz. Por que faltou luz? Agora acabou com tudo. Não tem computador, não tem é, nada, porque não tem energia. é. Os Já programas estão era, aqui. Os já programas era, estão aqui. já era meus aplicativos, não vou poder fazer nada, porque faltou Não vou energia poder lá. fazer nada, faltou energia, mas enquanto ela É, estava sendo utilizada aqui, não estava nem aí para ela, entendeu? Eu estou utilizando aqui o exatamente, aparelho. E exatamente. professor, outra coisa que o senhor falou muito interessante, é a questão de que realmente a gente parece que meio atores, né? É, Interpretando vários é, papéis. Eu passei uns mais ou menos 4, 5 anos no Espiritismo de Kardec. Não vou misturar coisa aqui não, só para dar um exemplo, aham, que tem até o filme do André Luiz, né, que ele desencarna e tudo mais, vai para aquelas regiões lá umbralinas que o Espiritismo fala, e você vê que a identificação é tão forte que lá nessas regiõões ele se deparou com pessoas da década de 40 que elas falavam do mesmo jeito e utilizavam as mesmas roupas que elas utilizavam naquela época, mesmo já desencarnadas. Então, é, assim, mesmo depois dessa interpretação no campo mais denso, né, que eles falam que é a parte mais densa da matéria, eles continuam nos bastidores, né, não estão mais, estão fora agora trazendo para cá, está fora dos papéis, das interpretações, identificações, mas mesmo assim ainda continua, né? Do outro lado, exerce, pensando que são aquelas mesmas pessoas que desencarnaram, né? Então essa sim, identificação é sim. muito, muito, muito forte mesmo. Essa interpretação de papéis continua, de acordo com o Espiritismo,
do outro lado, né? Não deixa de exercer os mesmos papéis que exerceu aqui. É, é o peso, né? Quer dizer, peso não, é a consequência de você saber, de você não saber que você não é uma entidade definida. Esse é o peso. Se você se toma como uma entidade definida, automaticamente a função egóica ela vai tentar dar significado àquilo de alguma forma, seja lá que dimensão seja que você esteja, qualquer dimensão, É, dimensão 3D, dimensão sim, astral sim, e sim. outras aí que os caras falam, né? Outros loucas aí que até que o conhecimento védico fala. Mas são todas identidades, né? São várias identidades. Usando Até as que mesmas roupas daquela década é, passada. é um modo de se identificar, né? De se autodefinir, né? Por causa da autoignorância. Onde a autoignorância existe como default automático algum tipo de identificação. É impossível não ter. Impossível. Sempre que você tiver o ego como a função fundamental, né, do corpo sutil, você vai ter identidade, uma identidade objetificável, uma identidade baseada em algum objeto. Quando você Sim, não tem mais o ego como a identidade básica, a sua identidade é você mesmo, o ego é visto meramente como um operador no sistema, né? sim, Um sistema de troca, de correspondência na manifestação. Mas se a identidade não está corretamente restabelecida, é o ego que fica, né? Mudando de várias identidades, né? Que nem um ator que sim, não consegue abandonar o palco. Ou ele faz a mesma peça sempre, ou então automaticamente ele entra em sim. outro palco, e depois em outro, e depois em outro, e É. assim seguidamente, né? De E aí modo vai muito. mudando. O palco é o Aí mesmo, os atores são os mesmos. ele vai mudando, 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 mas é sempre com alguma identidade. Vai ficando nisso. Isso é bastante interessante. Realmente só o conhecimento vai conseguir limpar, né? Vai conseguir fazer essa desidentificação do, do. Na verdade, o ego ele vai ficando meio que afastado, deixado de lado, para que a consciência brilhe de fato, né? Quando Isso, você adquire conhecimento, o conhecimento ele vai se afastando, ele vai vendo assim, não, eu já estou perdendo espaço aqui, né? Nem na é, questão da iluminação está dando mais certo para mim aqui. ele vê que, na verdade, ele não tem como ser iluminado. Aquele que busca a iluminação não vai ficar iluminado, porque você já é iluminado, né? Você é Sim. consciência. É Aí estranho, né? Se você pensar bem, é um jogo de projeções, né? sim, Por isso que ele é meio enrolado de sair, que são camadas de interpretação interpretando outras camadas de interpretação anteriores, que, por sua vez, interpretaram outras camadas que possuem laços de identificação atávicos, difíceis cebola. de identificar. É uma cebola, só que se você for descascando isso, você não vai chegando a lugar nenhum, você sempre vai ter camada. É por isso que você tem que entender que é uma compreensão, não é um ato, né? Não é uma ação, não é uma experiência. Uma E aí a hora o gente processo de descascamento ele tem que parar, né? vai parando. Senão você vira um aperfeiçoador eterno da personalidade, né? Sim. E você, É. e você vai perceber que você sempre foi livre, né? Sempre foi livre. Tem uma frase muito interessante que fala assim: nós somos livres, né? Nós somos tão livres ao ponto de criar nossas próprias prisões, né? É. Nós somos livres ao ponto de criar nossas próprias prisões. Então, no final desse descascamento aí, você vai ver que sempre foi livre. Mas foi criando É. identidade, criando personalidades, identidades, interpretando personagens, tudo age, tudo age. Nós somos tão livres que somos capazes de nos De aprisionar criar, é, pela nossa própria conta. É isso exatamente. mesmo, é exatamente isso. Né? Mas É é isso isso, eu acho aí. que o mundo também tem essa questão de que no campo dármico tem essa questão de tem o karma, né, que faz você agir e tudo mais. É, Mas chega um ponto
e realmente eu vejo uma minoria assim que já parece que já também já não está querendo mais exercer papéis, não, já está querendo já ir para um outro nível, né? É, Vamos dizer, para um outro patamar, né? é, Mas realmente é, tem essa força motriz que faz com que você que você exerça papéis, né, personalidades. Mas é, tem um pequeno grupo aí, um celeiro grupo aí, de que realmente eu vejo assim que já não quer mais essa identificação, não, já está querendo, como fala o é, professor Arlindo, zarpar fora. é. De repente, porque a população está muito grande, né? Aí você acaba encontrando É, mais pessoas assim. Mas em sim, relação ao total, é muito pouco, né? é uma minoria. A pessoa já cansou de ver coisas. Ela está cansada de coisas. Sim, sim, cansou. Cansa. Esse é o melhor ponto que tem para o cara entrar no meio de conhecimento, é esse. É quando ele está genuinamente cansado. Ele Sim, cansou. Né? cansou. Tá mais Não não. tem, ele não tem atratividade mais suficiente. Aí ele já está com uma função de desapego muito boa, né? Já cansou, está cansado mesmo, está exaurido. É um bom modo de entrar no estudo de um meio de conhecimento, é esse. Porque já viu que nada está funcionando mesmo, Sim, vai sim, ficar mais fácil, né? perfeito. Bacana, gente, muito bom mesmo. A gente encerra aqui e aí a gente recomeça, né? Vamos dar seguimento a esse capítulo 6 exatamente nesse ponto aqui, né? Que a gente parou. Esse sentimento de solidão, porque ele tem a ver com a questão posterior aqui. Isso é tudo que o Felipe até andou comentando aqui, tá? A gente está mostrando que tudo isso aqui são leituras que estão sendo feitas por causa do contraste entre a visão de você como consciência e os resquícios de sua visão de você mesmo como uma personalidade. Por isso que tem que ter uma orientação, porque isso pode ficar meio confuso no começo mesmo, em algumas pessoas. Tá beleza, gente? Então, a gente se encontra aí, se for o caso, na semana que vem. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos encerrar com o Purnamada, do Isha Upanishad. É a sua ilimitação, né? Nada mudou, né? Da ilimitação, você tira alguma coisa, continua ilimitado. Na ilimitação, você adiciona algo, continua ilimitado. Então, nada mudou mesmo. Nunca mudou, não muda, nem nunca vai mudar. Esse é o choque que ocorre, né, com a pessoa que sabe que ela nota que ela é uma consciência ilimitada, é isso. No começo pode ser um choque mesmo. Beleza? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao primeiro Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta, a toda essa linha de transmissão de conhecimento entre alunos e professores. Gratidão ao Sr. James Schwartz, Swami Chimayananda, gratidão ao professor Arlindo, que é a ponta de lança aí dessa linhagem aqui no Brasil, uma das pontas. Tem outras pontas, tem Glória Arieira também, que foi aluna de Dayananda, que por sua vez foi aluna de Shimayananda. Vocês veem que são cadeias de propagação, né? Mas todas essas cadeias, graças ao modo de conduzir o método e ao fato de que a principal fonte do estudo é a escritura, essas cadeias são irretocáveis em termos de precisão, tá? Então, essa é a grande vantagem do Vedanta, tá? Ele é irretocável ao longo dos milênios. Pode passar por uma sistematização, mas é o mesmo tipo de cadeia de conhecimento que está sendo passado por esse sistema. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. A gente se encontra na semana que vem. Tchau. Boa noite.